Tá, beleza. Mas ainda assim, eu concordo contigo. Mas o ponto é, o comportamento do Bitcoin Core nessa situação, pra mim, realmente tá, tipo, muito fechado, entende? Exemplo, eu vou abrir aqui a tela, tá? Por mais que a discussão esteja aberta e tudo mais, Bitcoin Core, ele fechou as discussões dentro do próprio GitHub, que é onde os devs debatem Bitcoin. Olha aqui, ó. Essa aqui é a proposta do Peter Todd, tá? Tô ali no GitHub do Bitcoin. Remover os limites arbitrários no Up Return Data Carrier, que é onde acumula dados, né? Esse aqui é o Peter Todd, então, inclusive, que a HBO cogitou, disse que era o Satoshi. E se a gente rodar lá para baixo, a gente vai vendo aqui todas as discussões, tudo que estava acontecendo aí nos últimos dias, ó, 5 dias atrás, então é uma coisa super recente. E se a gente for descendo aqui, um dos pontos também que incomodou a galera, que a galera começou a debater o Luke Dash Jr., que estava debatendo, que é o criador do NOTS. O NOTS, ele, quando começou essa história das shitcoins, criando protocolos, inscriptions e tudo mais, ele requentou o NOTS, porque na verdade era um software que ele já tinha criado há um tempão atrás, 2016, mais ou menos, não sei exatamente a data, mas não é recente. Ele requentou agora para plugar na Ocean, com a proposta de ser um pool de mineração que não insere esse tipo de transação aleatória nos blocos. Então, através desse software antigo que ele tinha e dessa proposta de criar um pool de mineração que não insere shitcoin nos blocos da rede Bitcoin, que ele requentou o NOTS, e muita gente está rodando hoje. Então, aqui está ele discutindo, só que conforme a discussão ela começa a ficar cada vez mais acalorada, alguns comentários foram marcados como abusivos, e começou aqui uma treta daí já de discussão no debate. Jameson Lopp entrou aqui, e aí, vou rodar mais aqui para baixo, eles fecharam a discussão, ó. Essa conversa está fechada para um número limitado de colaboradores. E aí que os shitcoiners começam a dizer, mas então Bitcoin não é descentralizado, porque olha aqui, centralização. A galera, os mantenedores fecharam, então ninguém pode debater, ninguém pode opinar nisso aqui, se está fechado para discussão. E aí esse é o ponto, né? O Bitcoin Core não monopoliza a rede Bitcoin, mas eles têm essa plataforma de debate que começou a virar uma discussão em massa aqui, e eles não souberam lidar, no fim das contas, com o pensamento adversário. E aí que entra o ponto de novo sobre, olha como a questão cultural, emocional e de inteligência emocional pega aqui, porque não conseguiram debater de forma saudável, começaram a excluir os usuários, e, enfim, por isso que isso trouxe mais visibilidade para nós. Então, bom, se os Bitcoin Core Developers estão fechando a discussão, eu vou rodar um software alternativo, eu não vou rodar mais o Bitcoin Core. Entendi. Isso jamais poderia ter acontecido, fecharem essa discussão. Por quê? Não aguenta? Não aguenta ouvir críticas, não aguenta ouvir os shitcoiners ali debatendo? Eles também podem debater. Ué, por que não? Eu realmente não concordo com essa atitude. Para mim não faz sentido algum eles terem fechado essa discussão. Aliás, eles falaram alguma coisa sobre isso, Carol? Explicaram por que eles fizeram isso? Sim, a Glória Zal até fez alguns posts meio irônicos, assim, e comentou que era só para esfriar a discussão um pouco, que estava muito acalorada. Só que daí a galera tá pressionando ela porque eles fecharam o debate e abriu por um tempo muito curto só para passar um ACK, que é uma aprovação do pull request. Então a galera tá assim, tá começando a ficar desconfiado dos desenvolvedores, né? Será que é má intenção? Será que tem alguma empresa por trás financiando os Bitcoin Core para eles passarem pull requests que beneficiam algumas empresas e protocolos? E aí que veio toda a crítica ao Jameson Lopp, que ele é um apoiador de um protocolo chamado Citria, que está pressionando para remover o limite do up return. Então estão dizendo que talvez pode ser algumas dessas influências externas que pode estar influenciando o Bitcoin Core. E aí por isso que eu acho maravilhoso o que está acontecendo, porque se realmente o Bitcoin Core se tornar um vetor de ataque ao Bitcoin, ou de falta de debate, e fechamento do debate, beleza. A galera tem a chance e a possibilidade de migrar para NOTs. Bitcoin não depende de um único software. E por isso que eu volto aqui, isso no fim está sendo muito bom. Talvez outros ainda softwares surjam a partir dessa discussão de pessoal que ficou, enfim, desconfiado, brabo, e não achou correto fechar a discussão, que eu concordo, deixa a galera quebrar pau. Deixa a galera debater. É assim que as coisas se resolvem, né? Exatamente, deveria ser assim, né? Mas, e volto a dizer, por mais que isso tenha acontecido, isso só piorou, se agravou a situação, e isso acabou inundando o Twitter e virou justamente essa polêmica toda. Então, assim, a velha história, né? Quando tu censura, é pior.
porque quem está sendo censurado, ou está sendo bloqueado de emitir essa opinião, isso acaba se tornando um megafone, né? Fica ainda maior a discussão. E no fim, se eles queriam abafar, né? Estava muito acalorada a discussão, se eles queriam botar, tipo, esfriar, piorou. Ficou ainda mais acalorada a situação e tomou proporções gigantescas no Twitter. Então, todo mundo acabou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive dessa atitude da galera do Bitcoin Core. Enfim. Cara, que treta. Vamos acompanhar, né, Carol? O desenrolar. Ainda nada foi decidido, nada foi de fato concluído, né? Ainda não fizeram o pessoal da Bitcoin Core ainda não fez esse ajuste, mas ao que tudo indica, eles sinalizaram que iriam fazer essa atualização, certo? O que alguns desses core developers, eles são a favor dessa atualização, mas acho que depois da treta, não sei se vai ser aprovado ou não. Alguns deles foram solicitados a se manifestar, né? A aprovar ou não o pull request. Vamos ver se isso vai andar ou vai ficar assim, parado, né? Se daqui a pouco é tanta polêmica que eles, não houve consenso, então não vamos modificar. Eu vou emitir minha opinião agora sobre isso, que eu acho que é muito complexo mudar o Bitcoin, né? Olha só quanta camada de informação e cultural, técnica, né, de protocolo e teoria dos jogos e o que pode se desenrolar lá na frente. Então, através de Taproot e Segwit surgiram vários protocolos de shitcoin. A gente não sabe o que pode se desenrolar a partir de uma mudança de tirar esse limite, né? Eu gostaria que não fosse modificado esse campo. Então, ficaria mais ao lado dos conservadores, né, do Bitcoin, que querem manter o Bitcoin para uma rede monetária e não para encher de shitcoins, porque se eles já estão usando outros campos, então vai usar de qualquer forma, tirando limite ou não. Mas pode ser que eu mude de ideia. Então pode ser que eu comece a me informar, mude de ideia e vá para o outro lado. Mas eu acho que exatamente esse é o ponto, né? Bitcoin é o dinheiro do inimigo. A gente tá vendo esse debate todo acontecer e a gente vai aprender a partir dele. E toda essa discussão, ela é, na verdade, uma reação imunológica do Bitcoin. Toda vez que acontece algum tipo de ataque, sempre vai ter as pessoas mais tóxicas, que são como se fossem as... Me vem muito da odonto a imunologia, né? Dentro da imunologia tem as células T-killers, que são as células, os linfócitos assassinos natos. Eles não param para pensar, eles não param para olhar se a célula ela é normal, se ela tem uma coisinha diferente, se tem uma guampinha, se é uma ameaça ou não. Eles vão lá e matam qualquer coisa, entendeu? E esses são os maxi-tóxicos, entendeu? Mais conservador, que, tipo, não é transação, não é para cumprir com a função do Bitcoin como uma rede monetária, fora, sabe? Essas são as células de defesa do Bitcoin, são os usuários que querem Bitcoin puro, tanto que estão dizendo que a partir disso pode rolar um fork, e esse fork se chama Bitcoin Poor. Estão tirando com a cara dos maxis mais tóxicos em relação a isso. Mas são essas justamente as células T-killers do Bitcoin, que matam qualquer ameaça, por mais que não seja uma ameaça real, essa célula vai lá e mata. Ao mesmo tempo que, às vezes, são essas células que causam doenças autoimunes, né? Das células atacando o próprio desenvolvimento do corpo. Então, até que ponto isso é uma reação autoimune ou não, saberemos. Mas, por via das dúvidas, essas células vão lá e agem. E a gente tá vendo em tempo real essas células agindo. Nossa, que analogia nerd, hein, Carol? Hoje tu te superou. Às vezes eu tiro umas coisas da cartola, né? A odonto serviu pra isso, pra ajudar a entender outras coisas. O nosso corpo tá sempre em guerra, né? A gente tá sempre com células guerreando contra invasores e tentando se apossar do corpo. Então, na rede Bitcoin não é diferente. Tanto que tem o artigo do Bitcoin, um cogumelo, Bitcoin como um ser vivo que evolui de forma orgânica e tem que lidar com essas ameaças e contra as células do seu próprio corpo, de alguma forma, às vezes tendo um ataque, né, de pelanca e atacando de forma excessiva, tentando defender o corpo, vai lá e ataca. Então, até que ponto isso de fato é um ataque autoimune? Não sei. Mas acho interessante o que está acontecendo, e isso trazendo novas possibilidades para o usuário. Então, mais softwares, mais formas de rodar o protocolo. Eu vejo isso como algo extremamente positivo. E eu vi um comentário do Mandrick hoje, eu achei maravilhoso, que é tipo, se os Bitcoiners não estivessem brigando uns com os outros, aí sim eu estaria preocupado. Mas tá todo mundo brigando, tá ótimo. Os Bitcoiners estão fazendo o que deveriam fazer, discordar, porque o consenso acontece na rede sobre as coisas principais para a rede Bitcoin, enquanto a galera estiver brigando, é sinal que a galera se importa,
né? E tá ali com unhas e dentes defendendo o seu ponto de vista sobre o protocolo. E, enfim, de novo, o Bitcoin é o dinheiro do inimigo. Pessoas que tu não gosta, com quem tu não concorda, com quem tem um ponto de vista totalmente diferente de ti, vão usar o protocolo e tu não vai poder fazer nada a respeito. Então, enquanto a rede estiver se fortalecendo a partir disso, é extremamente positivo e eu vejo isso como um fortalecimento da rede e não como um ataque ou como a morte da rede, como muita gente está falando. Então, que briguem, que lancem novos softwares, novas formas de acessar, e isso é muito bom para todo mundo.